Olá, pessoas! Eu sou a Marília Eu sou a Stephanie. E eu sou a Fernanda. e estamos de volta com o nosso primeiro episódio de 2021. Palmas, celebrações, talvez nem tanto, porque, né, a gente ainda tá vivendo 2020 em 2021. Mas vai dar certo, galera, vai dar certo. Então, no episódio de hoje, até pensando também nesse contexto de pandemia, né, a gente vai falar um pouco sobre começos e recomeços. Bora lá! Eu acho que quando a gente fala de recomeço, a gente fala bastante sobre coragem, né? Porque o recomeço, ele exige que você reinvente a sua vida de alguma maneira. Então, esse recomeço, ele pode vir através de um relacionamento, ele pode vir sendo um trabalho novo. O recomeço, ele pode vir de várias maneiras, mas ainda assim, eu acho que o recomeço, por mais bonito que seja, também nunca é fácil. Então, recomeçar, pra mim, é um ato de coragem. Ai, que lindo. Podem tatuar, gente. Só pedir autorização pra Fernanda no Instagram. Tá liberado. Ai, então tá tudo certo. Manda foto pra gente da tatuagem. Eu penso que, pra mim, eu acho que tanto. Acho que não muda muito a questão de começo e recomeço. Eu acho que muito raramente a gente vai ter puramente começos, né? Eu acho que talvez a vida seja mais feita de recomeços do que do começo propriamente dito. Talvez o começo seja só quando a gente nasce. Sim. E aí a gente vive recomeçando viver, né? A gente recomeça essa questão de viver várias vezes. E quando eu digo recomeçar, eu acredito que entra mais uma questão de ressignificar, que é uma palavrinha da moda, né? A gente sabe, mas é essa questão de, acredito que o recomeço é quando a gente consegue dar um outro significado para nossa vida, que é uma só, né? Então, tipo, existem várias nuances na nossa vida, seja como a Nanda falou, trabalho, relacionamento, família, enfim. Mas a nossa vida em si é uma só, né? A gente vive tudo isso uma vez só, de acordo com o momento, né? Aí eu não tô falando de crenças religiosas nem nada disso. Tô falando sem essa perspectiva, né? Independente do que você acredita ou não. Então, pra mim, eu acho que fica uma coisa que eu acredito que o recomeço, ele só vai ser possível quando a gente conseguir entender e aceitar o fim, né? O que veio antes. Porque eu acredito que não dá pra gente seguir em frente se tem coisas no nosso passado que ainda não foram resolvidas. Eu acho assim, né? Então, eu acredito que o recomeço, propriamente dito, ele precisa estar livre de qualquer tipo de amarra de algo do passado. E quando eu falo passado, não precisa ser de 30 anos atrás, nem nada disso. Pode ser o passado ontem, né? O passado semana passada, enfim. Então, eu acredito que essa questão de coragem fica muito mais evidente quando a gente talvez encara esse lance de recomeço como uma luta, vamos colocar assim nessa forma, contra algo que houve antes desse novo passo. Porque eu acredito que raramente alguém vai recomeçar algo, e aí tô falando de livre espontânea vontade, não uma força da vida, da natureza, enfim, mas acho que dificilmente a gente vai começar algo, recomeçar se a gente não veio de um momento ruim, né? Se a gente não quer deixar algo ruim para trás. Então, eu acredito que essa coragem que a Nanda traz vai entrar muito nisso, né? Vamos pegar, por exemplo, relacionamento, que eu acho que todo mundo aqui já teve ex-relacionamento, então é uma coisa que todo mundo pode conseguir se identificar. Então, quando há um término, é necessário esse recomeço. Mas esse recomeço, eu acredito que ele só vai ser saudável a partir do momento que a gente, primeiro, dá tempo, né, de ter esse luto de todo o término, né, independente de relacionamento, trabalho, uma quebra de confiança na amizade, uma quebra de confiança na família, né, uma briga, alguma coisa assim. Então, óbvio que a gente tem que se dar esse tempo para sentir, e aí depois a gente também precisa se dar tempo para começar a entender o que rolou e aceitar o que rolou, que para mim é a parte assim mais difícil. Como boa escorpiana que sou,
E aí, isso obviamente não tem nada a ver com ciência e psicologia, né, galera? É só uma brincadeira. Mas eu tenho essa tendência, assim, essa dificuldade em aceitar feridas, em aceitar mágoas, enfim. Então, eu acredito que é uma coisa necessária para se trabalhar, para conseguir um recomeço verdadeiro, né? E pegando essa perspectiva de relacionamento, por exemplo, eu acredito que eu levei um bom tempo para verdadeiramente recomeçar a vida na questão amorosa, por exemplo, né? Eu acho que eu fiquei um bom tempo vendo o meu ex, por exemplo, no caso, como um vilão, para que isso de alguma forma me desse alguma paz ou alguma justificativa do porquê, sabe, do porquê eu precisava seguir em frente ou algo do tipo, uma justificativa para eu me sentir menos mal com tudo que estava acontecendo, né? Tipo, o outro foi o errado comigo e não que eu não tenha sido errado também, mas também não é tanto assim, tá? Mas eu acho que entra a questão da gente saber reconhecer que esse passado, e aí pegando de um modo geral, né, seja o fim de um relacionamento, o fim do trabalho, o fim de laços afetivos que não precisam ser necessariamente amorosos, a gente precisa saber reconhecer que nesses relacionamentos não houve só o ruim, né, não houve só essas coisas que nos dão vontade de esquecer o que aconteceu, né, acredito que a gente precisa reconhecer que. E aí, obviamente, gente, vamos tirar essa questão de relacionamento tóxico e tudo mais, né? Não é pra gente romantizar esse tipo de coisa. Tô falando de relacionamentos considerados saudáveis, tá? Por favor. Eu acho que a gente precisa começar a ter a maturidade de reconhecer que o outro, independente do âmbito, nos fez feliz e a gente fez o outro feliz. E é isso, entendeu? E aí houve a tristeza no meio dessa felicidade, que talvez tenha sido maior, e por isso houve o término e a necessidade do recomeço. Então, é engraçado, eu sempre falo isso, mas tudo volta, acho, para a questão da psicologia, e não estou falando necessariamente de psicoterapia, no sentido de todos devem fazer psicoterapia. Mas eu acho que a gente conseguir adquirir essa maturidade de entender que, sabe, nossos relacionamentos interpessoais são uma troca e o outro nos faz feliz, a gente faz o outro feliz, o outro nos magoa e a gente magoa o outro. E isso é constantemente, e não precisa ser coisas gigantescas, né? Nossa, o outro, sei lá, não precisa ser nada espalhafatoso, nada que quebre seu coração em pedaços. Mas é no dia a dia mesmo, e a gente precisa ter esse reconhecimento, né? Que nossos relacionamentos são uma troca e muito dificilmente só eu vou estar errada ou só o outro vai estar errado. E eu acho que essa maturidade é extremamente necessária para o recomeço, porque eu acredito que se não há essa visão, se não há esse reconhecimento, se não há essa, talvez, humildade de ambos os lados, né, de qualquer pessoa que você está envolvida em qualquer tipo de laço, eu acho muito difícil que o recomeço ele vai te fazer bem, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser longo, ele vai ser duradouro, né? Eu acho que vai ser um caminho de vários recomeços na sua cabeça até você conseguir chegar verdadeiramente no lugar que você vai realmente começar, né? Recomeçar. Acho que dá muito pano para a manga esse assunto. Enquanto você ia falando, eu consegui ver, pelo menos dentro da minha perspectiva, essa questão do começo e do recomeço. Principalmente nessa questão de relacionamentos, quando a gente procura por um exemplo. Quando eu penso em começo, eu penso em coisas novas, em tudo sendo voltado para frente, as coisas vão se apresentando para você. Já o recomeço, eu acho que ele tem tanto um pé no passado, tanto um pé no futuro. Por que esse pé no passado? Eu acho que esse pé no passado é justamente a bagagem que a gente traz com a gente daquele outro relacionamento, ou do mesmo relacionamento, se você pretende recomeçá-lo. Mas ainda assim, eu acho que a gente não vai só com a roupa do corpo, a gente vai com uma bagagem emocional que seja, uma bagagem com traumas, uma bagagem com felicidade, mas a gente já vai com uma experiência maior, né? E a Marília disse essa questão também de saber respeitar o final daquele ciclo, de
que a gente só consegue reconhecer de fato as nossas dificuldades, os nossos erros, quando a gente tem uma certa maturidade para isso. E a partir daí a gente tem um recomeço. Mas para isso a gente precisa fechar ciclos, respeitar o momento de luto, porque todo luto, de certa forma, apesar de haver essa morte daí, também tem um recomeço. Então, eu consigo ver pelo menos a distinção do começo e para o recomeço a partir daí. Porque eu acho que no recomeço você tem uma bagagem maior e uma experiência maior também. Eu não sei o que eu penso em relação a recomeço, não. Na verdade, quando você estava aí falando, eu estava tentando pensar no que eu recomecei na minha vida. Acho que eu nunca recomecei nada na minha vida. Amiga, eu acho que você tá num recomeço agora. Então, porque eu não sei até que ponto eu já deixei. Porque assim, eu acho que eu vejo o recomeço como desistir de algo, seja ele esse desistir bom ou ruim, né? Porque nem tudo que a gente desiste é ruim, às vezes a gente desiste uma coisa para ser melhor. Ou até que ponto porque assim, eu não me vejo desistindo das coisas, que nem, tipo, eu sempre soube que eu queria ser como profissional, as metas que eu queria ter na minha vida, os lugares que eu quero conhecer. Lógico que assim, não acontece do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Mas eu não tenho nada que, tipo assim, que eu pense de, tipo, não deu certo aqui e vou para outro caminho lá. Não sei, agora assim não me vem nada na cabeça. Então não sei até que ponto as coisas são um recomeço ou até que ponto é o começo de uma nova vida, entendeu? Não um recomeço daquela que a gente já estava. Entendo, mas eu não acho que entra essa questão de desistir, sabe? Porque, como a gente sempre enfatiza aqui, nem tudo depende da gente. Então, às vezes, a gente precisa lidar com pessoas e coisas desistindo entre aspas, de nós, né? Às vezes somos obrigados a recomeçar. Então, entra também muito essa questão do nem sempre é uma escolha nossa. Às vezes, a gente é a consequência da escolha do outro. E aí, às vezes, o nosso recomeço é isso, né? Mas, por exemplo, perder o emprego. Às vezes você tá super feliz naquele emprego e na pandemia, né? O melhor exemplo que a gente pode usar. Muitas pessoas que perderam o emprego não gostariam de ter perdido esse emprego, né? Não só pela questão financeira, mas por uma questão afetiva, de se identificar com o que fazia e tudo mais. E aí essa pessoa, ela foi forçada a recomeçar. E eu acho que é aí que entra muito essa importância de conseguir ter a maturidade o suficiente para saber lidar com isso, ou seja, para saber lidar com um recomeço não desejado, né? Então, acho que esse que entra bastante a questão do rolê, assim, de recomeços, né? Eu falei a questão de, tipo, ter uma vida só, no sentido de que, dar um exemplo assim, super besta, mas não é que a gente é gato e que a gente tem várias vidas e a gente pode simplesmente morrer, voltar, e de novo, sem fundo religioso, tô falando isso. Então, acho que pode ser talvez uma questão de começo de uma nova pessoa, né? Não de uma nova vida, se bem que a gente que dá a vida, né? Nossa, profundo. Profundo isso, tô refletindo aqui agora. Mas eu acho que o que a Esté quis trazer com essa questão de um começo de uma nova vida é justamente nesse sentido, né? De um começo de se ver como uma nova pessoa. Acho que é assim que fica mais fácil de entender o que eu quis dizer. Acho que é conhecer a partir de qualquer coisa que entre no seu caminho, que te faça crescer, que te faça ter uma nova perspectiva. Acredito que talvez pode ser isso que a gente pode dizer de um começo de uma nova vida, né? Porque nós, como pessoas, estamos dando um outro olhar para essa vida que a gente sempre viveu, né? Então eu acho que talvez funcione mais nesse sentido. Então, vão ter muitas características em torno dessa questão de recomeço, né? Seja ele obrigatório ou não. E eu acho que o que mais dói é aquele recomeço que nos pega de surpresa, né? Ou aquele recomeço que a gente sabe que a gente precisa, mas que a gente não quer ainda, não tá pronto para aceitar, não tá pronto para abrir mão. E eu acho que é isso que as pessoas talvez se interessem por esse assunto, né? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar do recomeço que a gente quer, né? Como recomeçar
tendo tudo a seu favor para recomeçar. E eu acredito que as pessoas nos procuram mais pelo contrário, né? As pessoas procuram a psicologia mais pelo contrário, do que fazer quando eu preciso recomeçar sem querer recomeçar, o que fazer quando alguém me obriga a recomeçar, né? Ou o que fazer para conseguir reconhecer que eu preciso recomeçar. Acho que são perguntas que a gente pode começar a pensar a respeito. E eu acho que nessa questão também de ter que recomeçar sem estar preparado para isso, sem ter se planejado para isso, também se encaixa muito com o que aconteceu em 2020, né? Esse final de ano, muita gente perdeu muitos familiares, muitos amigos. E aí, como que recomeça depois de você perder um pai, um irmão? Então, é um recomeço que é necessário, porque a sua vida continua e não foi uma escolha sua. Foi uma escolha do destino, da vida, ou quer que as pessoas acreditem, mas ainda assim é uma escolha que nos é tirada. A gente só pode escolher como recomeçar a partir daí. E para isso também é uma situação complicada. Sim, até porque é muito fácil a gente pegar o clichê do tipo, deixa isso pra lá, deixa isso pra trás, vamos seguir em frente, né? O que vai vir vai ser melhor. E a gente não tem essa certeza, né? A gente não tem certeza que a partir de um recomeço vai demorar um tempo pra gente sofrer de novo, ter que refletir sobre a nossa vida de novo, enfim. São coisas que não existem garantias, tanto pro bom quanto pro ruim. Então, é o que eu falei, eu fico pensando no meu papel como psicóloga nessas temáticas, assim, né? O que a gente poderia dizer, o que a gente poderia fazer para essas pessoas que podem estar nesse momento agora de um recomeço indesejado, um recomeço sofrido e até mesmo um recomeço por escolha própria, né? Não é só porque a pessoa escolheu que é fácil também recomeçar. Exato. Então eu fico me pegando muito nisso, né? E eu acho que o meu maior conselho, né? Porque aqui é o máximo que a gente dá para vocês, são conselhos a partir da nossa opinião, da nossa visão de mundo, tá? Então, eu acho que o maior conselho é a gente, como em qualquer momento da vida, a gente aprender a tirar um tempo para olhar para a situação, para se olhar, para saber as nossas opções, para saber se temos opções, né? Porque infelizmente no mundo que a gente vive nem sempre a gente tem plano A, B, C, né? Ou a gente segue isso que a vida está nos dando, ou então a gente vai sofrer ainda mais, né? Então acho que o que eu busco fazer, né? Vamos dizer assim, acho que fica melhor. O que eu busco fazer como pessoa é isso, né? Toda vez que existe um término, que existe um fim, apesar de eu saber que esse recomeço vai acontecer eventualmente, eu preciso tá bem com esse fim, né? Eu preciso lidar com esse fim primeiro para haver um recomeço. Senão você vai continuar, senão esse fim não vai ser um fim de verdade, né? Ele não vai ser finito. Ele vai te seguir até a hora que você entender que ele precisa ficar para trás. E aí ele só vai ficar para trás a partir do momento que você entender e que você conseguir aceitar, né, o que aconteceu, aceitar o que passou. E óbvio que quando a gente fala nessas questões de aceitar, me vem muito à cabeça a questão de perdão e tudo mais. E aí eu acredito que eu não estou no papel de dizer que as pessoas deveriam ou não perdoar umas às outras, né? Até porque eu não sei o que as pessoas estão fazendo para você que está escutando aí, né? Não sei até que ponto o que você faz com essa palavra perdão, né? O que o perdão significa para você. Então acho que quando eu digo aceitar, se encaixa mais na questão de você conseguir finalmente estar nesse lugar do fim, né? Estar nesse passado e isso não te causar tanto mal, né? Você se você aceitar o que aconteceu no sentido de que você entendeu que o que passou foi o que deveria ter acontecido ou que você fez tudo o que você deveria ter feito e que se não aconteceu dessa forma, né, se não houve uma entrega total, se houve arrependimentos, que isso seja levado para o seu recomeço, né, que você tenha isso como uma lição do que talvez possa te ajudar
nesse novo recomeço, né? As coisas que você talvez não fez e se arrepende possam ser ótimos instrumentos para esse novo recomeço, né? Então, é o que eu falei. Eu acho que é um assunto que nos leva para um buraco, assim, né? Da gente ficar refletindo por dias, por horas. E eu nem gosto dessas coisas, né? Nem gosto de ficar refletindo. Mas eu acho que é um assunto, assim, inevitável, né? É uma coisa inevitável. Acho que nós vivemos muitos ciclos nas nossas vidas. E para mim, esses ciclos, eles são banhados de recomeços. E também banhados de fim, né? Acho que é isso que a gente também tem que tomar consciência. O fim e o começo, eles andam lado a lado, né? Raramente a gente vai começar algo, recomeçar algo, sem nada ter tido um fim. Então, eu acho que as pessoas, elas têm essa dificuldade, né? Elas lidam muito melhor com a questão do recomeço do que com a questão do fim. Todos inclusos aqui, eu acredito. A gente tem essa dificuldade em aceitar que as coisas acabam, né? A gente tem essa dificuldade em entender que as coisas não duram para sempre, principalmente não duram para sempre da forma que a gente gostaria. Então, para mim, a chave do recomeço novamente é a gente saber trabalhar em cima do fim, né? Para que a gente propriamente possa dizer que houve um fim para ter esse recomeço. Então, é como a Nanda trouxe. Até acho tão interessante a questão da Esté de não saber reconhecer se ela, né, essas questões de recomeço. E talvez seja o que possa acontecer com muita gente por aí, né? Às vezes a gente tá tão na velocidade que a vida vai nos acontecendo, a gente tá tão nessa correria toda, né, que a vida muitas vezes nos cobra e nos faz escolher ter, né, por ser a melhor opção entre as piores. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa sensação mesmo, né, de não conseguir enxergar o fim, não conseguir enxergar o começo. E é o que a gente sempre prega aqui, né? A gente só vai conseguir enxergar se a gente tirar o tempo para enxergar. Que é muito, muito difícil a gente tentar ver algo, reconhecer algo no meio de uma confusão toda, né? Então, a gente precisa limpar um pouco a nossa visão para conseguir ver o que está na nossa frente, para ver o que aconteceu lá atrás e para ver além, né, da onde a gente está nesse momento. E eu acredito que o recomeço, por mais difícil que seja, ele pode ser muito bonito também, né? Ele pode ser uma coisa muito libertadora. E eu acredito que os melhores recomeços são, infelizmente, aqueles que a gente sofre mais para conseguir chegar, né? Eu penso muito na realidade do Brasil, muito na realidade que eu vejo na minha casa, que eu vejo com as minhas amigas, que eu vejo na minha família, que é a barra que a gente passa para conseguir chegar nesse recomeço que nos faz bem, né? A barra que é você ter que trabalhar horas e horas para conseguir dar o mínimo para você mesmo, para sua família. A barra que é você sustentar alguém, você ser dependente de alguém, né? O que mais a gente vê por aí são nossa família e nossos amigos dando duro para chegar talvez num lugar que deveria ser muito mais longe do que realmente é. Então, eu vejo que muitos dos recomeços eles são muito difíceis por isso, porque a caminhada até o recomeço é muito dura. E aí, às vezes, a gente não consegue reconhecer quando a gente finalmente é premiado, né? Quando a gente tem a possibilidade de parar, de pensar, de refletir, de respirar, de aceitar e de curtir, né? Todo o caminho que a gente percorreu. E eu penso que por mais difícil que possa ser esse caminho agora, eu tendo a ser uma pessoa muito esperançosa, né? Então eu acho que por mais difícil que o caminho possa ser, por mais difícil que esse fim possa estar sendo, né? Que você está ouvindo, se você está em algum momento delicado, né? Seja relacionamento amoroso, família, trabalho, que é o que, né? De financeiro, que é o que mais está pegando nesse momento agora. Eu acredito que quando a gente conseguir, porque infelizmente nem sempre é possível, mas quando a gente conseguir tirar um tempo para se olhar, para se entender, para reconhecer tudo que está acontecendo, a gente também vai saber se dar um recomeço digno,
né? Uma hora a gente vai conseguir ter essa escolha, né? Uma hora a gente vai conseguir tirar esse poder da mão do outro. E uma hora a gente vai conseguir ter esse poder para nós mesmos de dizer sim e de dizer não. E que ambos sejam recomeços maravilhosos. E que se não forem, que a gente consiga saber lidar com isso. Você trouxe essa questão de olhar pra gente, né? Isso eu posso falar por mim. Muitas vezes a gente não se dá esse tempo para parar e refletir no que aconteceu, no que poderia acontecer, no que a gente sentiu, no que a gente fez e no que a gente não poderia ter feito. E justamente essa falta de reflexão nos faz criar emendas, que é diferente de um recomeço. Então você embola uma outra pessoa dentro de um relacionamento antigo e você vai partindo de história para outra e não existe um final aí. Então, naturalmente, você se envolve e acaba nos mesmos ciclos a sua vida inteira. Você procura pelos mesmos tipos de relacionamento, as mesmas características, os mesmos comportamentos, porque você não parou para pensar no que de fato é bom para você e o que não é, o que você pode melhorar e o que você não pode. Você cria emendas. Então, quando a gente fala de recomeçar, é realmente imprescindível que a gente finalize aquele capítulo, que a gente aceite o final das coisas. E isso não quer dizer que você tem que fazer isso de uma hora para outra. A gente vê muito na internet aqueles memes ou brincadeiras de quanto tempo se leva para superar um relacionamento? E tem aquelas discussões que é o tempo inteiro do relacionamento, então se foi 2 anos, são 2 anos de luto para você superar, metade do tempo do relacionamento. E isso é uma coisa muito individual. Tem pessoas que realmente conseguem encerrar aquilo dentro de um mês, quanto tem outras pessoas que precisam de mais tempo, e a gente precisa respeitar esse tempo, né? Tanto do recomeço, quanto também de finalizar essas outras coisas, deixar essas outras coisas, de certa forma, para trás. Porque, caso contrário, não tem mudança. E eu acho que o recomeço é justamente a mudança. Porque mesmo dentro de um relacionamento, e quando eu falo relacionamento, não precisa ser só o amoroso, só o romântico, mas pode ser relacionamento com amigos, com familiares. A gente só tem esse recomeço entendendo que ele não necessariamente vai ser como era antes. Pode ser melhor, pode ser diferente, mas ele não vai ser aquilo que era antes. Então, respeitar o nosso tempo e respeitar a regra básica do recomeçar, que é deixar o que era antes para trás, é o ideal. Como eu falei, eu acho que é um assunto que a gente poderia ficar horas, né, conversando. Mas a gente também sabe que ninguém vai querer ficar horas ouvindo a gente falar, entendeu? É por isso que a gente tende a fazer alguns episódios longos, outros curtos, mas a nossa intenção é sempre colocar aquela pulga atrás da orelha, né? Então, com esse assunto que eu acredito que seja um assunto bem delicado, eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês tanto a verdade que eu acredito que seja a questão da vida, que é saber lidar com o bom e com o ruim, né? Com o bem e com o mal, seja ele como for, seja ele tendo a cara que for. Então, acredito que sempre a nossa principal mensagem vai ser para que vocês consigam, no tempo de vocês, na hora de vocês, dentro da realidade de vocês, tirarem um tempo para se olharem, se entenderem, se perdoarem, se gostarem. Isso é um processo que vai acontecer de uma forma talvez mais demorada do que a gente imagina e também muito mais dolorosa do que a gente imagina, mas que, do meu ponto de vista, vale muito a pena. E eu, para esse começo de ano, assim como as meninas, nós desejamos que vocês consigam ter essa perspectiva, né, na vida de vocês, que conseguir viver na dor também vai nos permitir viver na alegria, né, que a gente precisa de um para saber reconhecer o outro. E que os nossos fins nos levem a recomeços talvez um pouco melhores que esses fins, né? E que se caso o seu caso seja o contrário, que talvez o recomeço não seja como você gostaria que fosse, que você tenha a força, a coragem e a sabedoria para entender que esse processo uma hora também vai ter o seu fim. Então, um bom novo ano para nós, que seja um ano melhor do que o ano passado. E é isso, que vocês continuem nos acompanhando por aqui, nos dando o feedback de vocês, nos ajudando com os temas e estaremos sempre à disposição. Então, até o próximo episódio. Um beijo. Até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!
Bora, galera. E força na peruca, que só tá começando. Tchau.